Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala assim: Então Moisés lhes disse: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Somente até aqui. Gente, o que é aqui? Aqui é a parte da história que Deus começou a prover na vida do povo de Israel. Eles estavam no deserto, ok? Passando pelo deserto, eles saíram do Egito, entraram no deserto para poder chegar na Terra Prometida. Então, aqui no deserto, Deus estava provendo na vida deles, só que tinha uma regra. Deus ia prover todos os dias, então não podia ser guardado além da quantidade que Deus ordenou para aquele dia. Entende? Tudo que ficava guardado apodrecia no dia seguinte, ok? Por que isso acontecia? Porque Deus provia na vida dele todos os dias, então não tinha necessidade de guardar o dia seguinte. E quando Deus dá uma ordem, é necessário obedecer. Porque se você não fizer conforme Deus está falando, você está entrando em desobediência ao Senhor. Ou seja, você está criando uma rebelião ali, tá? Uma revolta. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Do mesmo jeito que Deus proveu na vida do povo dele, no deserto, naquela época, Deus é provedor na tua vida. Entende? Então não é para você entrar em desespero. Não é para você criar ansiedade dentro de você e preocupações com excesso de futuro, achando que você vai passar dificuldades em meio às situações que você se encontra. O que a gente precisa ter por conhecimento? Deus está nos testando o tempo todo. Então, quando a gente tem falta de algo na nossa vida, que é importante para nós, ok? Deus está testando o seu coração para ver o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. Geralmente, quando a gente precisa de algo, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que está faltando comida na sua casa. Comida é algo essencial para o ser humano sobreviver. Comida e água é algo essencial para o ser humano sobreviver. Às vezes Deus permite essa situação na sua vida para você reconhecer quem é Deus na sua vida. Porque a gente está tão no automático a sair para trabalhar, a sair para correr atrás de algo, a sair para fazer um bico aqui, para poder ter um dinheirinho, para poder vir ter o que comer, que a gente se esquece que Deus é provedor. Deus não tem migalhas para você. Deus quer te colocar na abundância. Deus quer te colocar na fartura. Mas para você chegar na fartura de Deus e na abundância de Deus, é necessário passar primeiro pela aprovação, para ser aprovado. Então, enquanto você ficar com mensagem com a força do seu braço, achando que é você que provém na tua vida, que se você não correr atrás, você não vai ter, pensamento mundano, você vai continuar na escassez. Você vai continuar na migalha. É preciso ver a situação que você se encontra hoje de uma forma diferente. É preciso ver a sua situação que você está hoje com os olhos espirituais e com a sua fé. Porque são nas provações que nós somos testados. É na provação que a nossa fé é testada. Do que adianta estar tudo bem na sua vida e você ter fé? Nada. Porque a fé é algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Entende? Então, se você tem fé, você está passando pela provação, que Deus está ali permitindo você passar, para você vir aprender com ela, e você não tem, você vai exercer a sua fé para alcançar o que você não tem, que você sabe que existe, mas ainda não está na tua mão. Entende? Aí você fala para mim assim: Roberta, é muito fácil você falar, só que você não vive a minha realidade. Eu passo fome dentro de casa. Tenho algo para dizer para você. Eu passo por essas provações.
Eu vivo do ministério. Eu vivo do que Deus provém na minha vida. Eu passei por isso que eu estou falando para você. Para eu chegar ao ponto de dependência de Deus, eu passei por escassez, gente. E não foi fácil. Porque eu sempre fui uma pessoa independente, que corria atrás das coisas, que trabalhava horas afinco como todo mundo. Só que para eu viver a realidade que Deus tem para minha vida, eu tive que abrir mão de tudo. Quando eu estava fazendo aqui com Deus aqui, para poder passar essa mensagem para vocês, eu falei: Senhor, chegou a hora de falar do meu testemunho? Ele falou: sim, porque pessoas precisam ver o que você tem para falar. Eu era da capital do Rio, tá? Morava em Jacarepaguá, na freguesia. E eu tinha provisões na minha vida. Eu tinha um trabalho bom, recebia muito bem. Porém, chegou um momento da minha vida que Deus me apertou. E Ele começou a fechar todas as portas para mim. Porque Ele me queria aqui onde eu estou hoje. Pregando o Evangelho para vocês. Porque esse é o meu chamado. É falar do amor de Deus para vocês. Entende? E Ele fechou todas as portas. E Ele falou: filha, eu vou te tirar daqui e vou te levar para uma terra que você até conhece algumas pessoas, porém será eu e você. Chegando aqui na terra que eu tô hoje, eu passei por dificuldades. E passo por dificuldades até hoje. As pessoas que moram aqui nessa terra, que eu achava que conhecia, me viraram as costas. Elas seguiram com a vida delas, só que isso faz parte do meu processo. Então eu me vi sozinha. Entende? Me vi sozinha sem provisão, me vi sozinha sem emprego, me vi sozinha. E foi necessário eu passar por essa situação para eu aprender a depender de Deus. Então, no português claro e no carioca no modo de falar, eu passei perrengue. E passo perrengue até hoje. Porém, qual é a diferença de mim hoje para quando começou? Eu entendi que a dificuldade que eu passo hoje é Deus me preparando para viver o plano dele futuramente. Eu já estou vivendo o plano dele, mas Deus ainda tem a promessa para cumprir na minha vida. Só que para a promessa se cumprir na minha vida, eu preciso obedecer. Senão a promessa não vai se cumprir na minha vida. Entende? Então, Ele tem me ensinado que eu não posso reclamar. Ele tem me ensinado que eu preciso exercer a minha fé. Ele tem me ensinado que Ele provém na minha vida todos os dias. E tenho algo para falar para você. Quando eu baixei a guarda, quando eu dei o braço a torcer, deixando Ele ter o controle da minha vida, a provisão chegou. Por isso que eu falo para ti. O que eu falo para vocês aqui, todos os dias, exemplos que eu dou, são situações que eu vivo, que eu vivi. É experiência minha. Entende? Então, gente, se eu tô conseguindo, se eu sair de um nível social, desci do nível social e tô conseguindo sobreviver e viver até hoje conforme a vontade de Deus, você também vai conseguir. Só que você precisa exercer a sua fé. Você precisa acreditar. Você precisa parar de olhar para as circunstâncias, que eu sei que é difícil a gente não olhar para as circunstâncias e não se preocupar com elas, e colocar a sua esperança e a sua fé em Deus. Por isso que seu relacionamento com Deus é tão importante. Entende? O seu relacionamento com Deus é primordial para você conseguir viver, para você conseguir vencer as provações que você passa. Eu passo situações que às vezes vêm na minha porta entregar a provisão.
Isso para mim é sobrenatural. Nessas minhas provações, Deus me ensinou a receber. Eu sempre tive muita dificuldade de receber. Eu sempre fui aquela pessoa de dar. Tá precisando? O que você precisa? Eu ia lá e dava. Qual é o valor que você precisa? Não importava o valor, eu ia lá e dava. Eu não emprestava, eu dava. Eu sempre dei. Coisas dentro de casa que eu não usava mais, eu pegava e dava. Às vezes a pessoa estava precisando de dinheiro, eu ia lá e dava. Eu sempre fui assim. Dar para mim era a coisa mais fácil que tinha. Dar para mim sempre foi mais fácil do que receber. Só que a aprovação, Deus queria que eu aprendesse a receber. Por quê? Porque eu ia viver pela fé. Quando a gente entra num processo, Deus já sabe tudo o que você vai passar. Ele já sabe aonde você vai passar. Ele já sabe o que você vai, o plano que ele tem para você no futuro. E ele sabe que as provações que você está passando hoje são necessárias para forjar caráter em você, para onde ele vai te colocar. Entende? Porque ele precisa quebrar em nós o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso achismo, a nossa autoridade. Porque a gente precisa aprender a depender dele. Então eu aprendi, eu tive o meu orgulho ferido, eu tive a vaidade ferida, eu tive a soberba tirada. O meu processo, que Deus me tirou do Rio de Janeiro, capital, me trouxe para o interior do Rio de Janeiro, eu vi que eu não era humilde. E ele forjou a humildade em mim. Entende? Então é no nosso processo que nós somos forjados caráter de Cristo. E somos preparados para viver os planos do Senhor para a nossa vida. O que eu falo para vocês aqui hoje não é conto da carochinha. É verdade. Hoje eu sou uma outra pessoa, com outro pensamento, mais amadurecida e pronta para viver os planos do Senhor para a minha vida. E hoje eu aprendi a depender de Deus. Hoje eu aprendi a depender de Deus para tudo, não só provisão. Para eu sair de casa, eu pergunto para Deus antes se eu posso sair. Porque conforme você vai crescendo espiritualmente com Deus, a oposição à sua volta, ela vai também crescendo, querendo derrotar você. Então, existem situações hoje que você não pode mais frequentar, tanto lugares quanto pessoas, porque o mal que está naquela pessoa, ela quer fazer mal a você. Então, Deus te tira do lugar, Deus afasta a pessoa. Entende? Hoje eu consigo ver Deus de uma forma mais espiritual do que quando eu comecei. Por isso que o processo se faz necessário. É Deus querendo te ensinar o caminho e você brigando com Ele. Então, ao invés de você reclamar da sua vida, passe pela aprovação, sabendo que é uma oportunidade que Deus está te dando de você se tornar uma pessoa melhor e você viver os planos dele, sim. Uma coisa que a gente tem que ter consciência, gente. Quando Deus coloca a gente em provações, Ele se responsabiliza por nós. Só que Ele vai usar a situação até você dar o braço a torcer que Ele é Deus na sua vida. Enquanto você ficar teimando que você consegue sozinha com a força do teu braço, você não vai conseguir. Você precisa baixar a crista, dar o braço a torcer que Deus é na sua vida, que Ele provém, que Ele faz tudo, que Ele é o dono, que Ele faz e acontece. Que a porta que Ele abre, só Ele pode fechar. Que a porta que Ele fecha, só Ele pode abrir. Entende? Então não teme com o Senhor. Acredite que Ele pode prover na sua vida, que Ele vai prover na sua vida. Cria. Aproveite essa oportunidade de Deus estar dando todo esse conhecimento para ti, está me usando o meu testemunho para te falar que você vai sobreviver, porque eu sobrevivi, sobrevivo até hoje. Tanto no sentido da palavra, quanto fora do sentido da palavra. Entende? E acredite e confie mais nele. Olhe para Ele. Está com dificuldade? Olhe para Ele. Situações estão se levantando contra a sua vida? Olhe para Ele. Entende? Ele vai prover na sua vida. Ele vai levantar pessoas que são anjos na terra para prover na sua vida. E você vai viver sobrenaturais com Ele. Tá bom? Então é importante você priorizá-lo, o seu relacionamento com Deus, sempre em primeiro lugar. Em tudo, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau.